Bom, pessoal, agora vamos aprender a importar arquivos de texto, tá? Primeiro eu quero mostrar para vocês alguns arquivos que eu tenho aqui salvo num diretório meu, o que são arquivos de texto? São esses documentos aqui, tipo documento de texto, tá? Que vem com aquele símbolozinho que parece um bloquinho de notas. E temos também outros arquivos que está aqui só escrito arquivo com símbolozinho lá do Windows, que é um arquivo genérico. Este não é um arquivo de texto, mas pode ser importado da mesma forma que nós vamos aprender a importar esse arquivo que já está salvo como texto, tá? Se vocês quiserem, sempre que tiver um arquivo com esse símbolozinho aqui, e só como tipo arquivo, vocês podem clicar, abrir esse arquivo para edição, o nome do arquivo. Se vocês colocarem um .txt, automaticamente ele já vira documento de texto, já é um arquivo de texto para ser importado da forma que nós vamos aprender agora, tá? Ou não, não precisa fazer isso. Eu vou tirar e agora não consigo voltar atrás. Enfim, mas nós vamos aprender a importar arquivos de texto, mas também pode ser da mesma forma que vamos importar um arquivo, tá? Vou fechar aqui e vamos lá para o Excel. Clicando aqui em de texto para obter dados externos, vai abrir o importar arquivos de texto. Vocês vão ver qual arquivo que vocês querem selecionar. Se vocês quiserem selecionar aquele que não é um documento de texto e está como tipo arquivo, abram aqui em arquivos do tipo e cliquem em todos os arquivos, que aqueles arquivos vão aparecer. Estão vendo ali que apareceu agora mais alguns arquivos, e vocês vão fazer a importação do mesmo jeito, tá? Não são esses aqui que eu vou abrir agora, vou abrir o arquivo 1 para exemplificar para vocês. Bom, neste momento vocês abrem o assistente de importação de texto, tá? Esse assistente tem a etapa de 1 até 3. Vocês podem optar primeiro, primeira opção que devem fazer, se vai ser do tipo delimitado ou se vai ser largura fixa. É observando o arquivo que está aqui aparecendo para ser visualizado que vocês vão decidir se vão escolher por delimitado ou largura fixa. Neste caso aqui, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, é um arquivo que nós vamos importar como a melhor forma, como delimitado. Por quê? Não existem colunas pré-definidas aqui. Os dados estão relativamente juntos e separados por ponto e vírgula. É o normal de acontecer, tá? Esses arquivos já serem separados por ponto e vírgula. Às vezes existem outros separadores, vocês observem qual separador é usado para delimitar colunas. E vamos ver agora o segundo passo. Então tá, optei por delimitado, que está lá inclusive, caracteres com vírgulas ou tabulações separam cada campo. É quando existe algum tipo de tabulação separando. Vou avançar e vou para a etapa 2. A etapa 2 que aparece quando eu escolho, volto, o delimitado. Quando eu escolher a largura fixa, a etapa 2 vai ser diferente. Bom, aí eu vejo qual é o tipo de separador que eu quero usar. No meu caso, esse arquivo aqui seria o ponto e vírgula, tá? Seleciono lá o ponto e vírgula, ele automaticamente já cria colunas, que são essas linhas verticais que estão separando os meus dados em colunas. Estão vendo? Tá aí. Eu poderia também, nesse caso, se eu quisesse, por exemplo, separar aqui o número da lotação efetiva do nome da lotação, eu poderia clicar em outros e colocar o tracinho sendo um outro delimitador. Estão vendo que agora onde tinha tracinho também está separando como colunas diferentes? O problema é que às vezes o tracinho não está delimitando somente separando aquilo que vocês desejam. Pode existir um tracinho, por exemplo, separando o nome de uma descrição de um setor aqui,
E aí vai criar uma coluna com base nesse tracinho. Pode não ser aquilo que vocês querem, tá? Ó, como aconteceu aqui. Estão vendo? Núcleo de arquivo, tá aqui. Separou o número da lotação, o nome da lotação, trouxe para cá outros dados e aqui, núcleo de arquivo geral, deixou em coluna separada, provavelmente porque aqui entre arquivo e geral tinha um tracinho, tá bom? Vou tirar esse tracinho daqui, porque não me importa. E já consegui separar as colunas através do ponto e vírgula. Vou avançar e vou para a etapa 3. Nessa etapa 3, eu posso precisar colocar, dizer que essas colunas aqui, uma delas, por exemplo, seja de data. Aqui não é o caso, porque a data já estou importando com dia, barra, mês, barra, ano. Muitos arquivos que a gente importa não tem essa barra, já vem 12041989, então é interessante sim selecionar aqui, como eu estou fazendo, informando que é um campo de data, no formato DMA, ou seja, dia, mês e ano, para que o Excel reconheça com uma data e formate com as barras, tá? Pode ser, por exemplo, um arquivo com dados americanizados, vamos dizer assim, onde vem primeiro o ano. Vocês viriam aqui, informariam que é ano, mês, dia, para o Excel conseguir trazer os dados no formato certo de data, tá? Não é o caso. Dia, mês, ano, tá ali. Não preciso nem fazer isso nesse caso, porque esse arquivo que eu estou importando, ele já contém as barras. Então, fica, independente de eu ter colocado lá a informação, não ia me causar problemas, tá? Às vezes a gente importa também arquivos, que não é o caso aqui, arquivos com CPF, por exemplo. E vocês sabem que alguns números de CPF começam com zeros. Nesse caso, o que eu faço? Eu seleciono a coluna onde teria CPF e clicaria, transformaria em texto. Vocês estão vendo que aqui muda de geral para texto, como aqui mudou para DMA, tá? Por que eu faço isso? Para quando eu importar para o Excel, ele não reconhecer como um número, não sumir com os primeiros zeros e manter aqueles zeros para eu continuar com 11 dígitos, que é a quantidade de dígitos de um CPF, tá bom? Aqui não é o caso, seria desnecessário, porque o Excel certamente vai reconhecer como texto esse campo, não tem problema. A partir daqui, terminei a etapa 3, concluo. Ele pergunta a partir de onde que eu quero salvar. Vou selecionar aqui na A1, vou dar um OK. E ele está trazendo os dados do arquivo que eu estou importando. Estão vendo? Tá aí, já separado por coluna, já formatado, se tivesse alguma formatação interessante, formatado do jeito que eu precisava. E ponto. Começa a trabalhar fazendo provavelmente limpeza de dados que vem, é muito normal vir dados que não nos interessam, né? Teria que excluir linhas, talvez excluir algumas colunas que não me interessam e fazer o meu trabalho. Essa é a forma de importação de um tipo de arquivo de texto. Nós vamos ver agora outro tipo de arquivo, tá? Vou abrir uma outra planilha. Aqui eu importei o arquivo 1. Vou lá de novo em de texto. E agora eu vou importar o arquivo 2. Abriu o assistente de importação. Tá lá, delimitado ou largura fixa. Eu vou olhar para cá e ver que tipo de arquivo eu tenho. Bom, já consigo ver que este arquivo, ele tem umas colunas pré-definidas, que a gente pode dizer que são umas colunas invisíveis, porque não estão delimitados por aquela linha vertical. Mas eu não vou precisar delimitar as colunas, ele está automaticamente se delimitando, porque é o tipo de arquivo. Então, eu vou selecionar largura fixa. Aqui é importante vocês verem também a origem do arquivo, quando vem como japonês,
significa o quê? Quando vocês estão desse jeito, vocês estão vendo aqui auxílio, transporte e estágio. É um tipo de arquivo que não está reconhecendo os nossos caracteres de português, como acento, como ser cedilha. E aí vem essa formatação que muitas vezes a gente nem entende o que está escrito. O que a gente faz? Muda aqui. O outro arquivo que eu mostrei para vocês não estava assim. Estava já como Windows. Estou clicando no W para ele me levar direto lá no Windows. Então, eu posso fazer tanto como Windows como MS-DOS, dizer a origem do arquivo, que fica lá escrito de um jeito que a gente consiga entender, que reconhece os acentos, o C cedilha, enfim, estão vendo lá que mudou, né? Então, é o tipo Windows ou MS-DOS, tá? Se não tiver desse jeito, provavelmente vocês vão ter problemas. E principalmente se tiver que salvar, enviar para alguém, fica feio mandar daquele jeito como estava antes, né? Já optei por largura fixa, vou avançar, agora vou para a etapa 2 da largura fixa. Já não é aquela mesma etapa, é diferente, porque ele deixa que eu crie as minhas colunas eu mesmo. O que eu estou fazendo? Estou selecionando, clicando uma vez onde eu quero para aparecer uma linha vertical. Vou clicar de novo, porque aqui vai ser, esses dados vão estar numa coluna, esse tracinho vai estar em outra coluna, aqui é uma quantidade, eu vou colocar numa outra coluna, vou criando colunas para manter os dados separados. O que importa aqui dizer? É muito normal, quando a gente está importando um arquivo e criando as colunas, de que o arquivo texto crie lixos após o valor. Então, a gente sempre deixa essa linha vertical que nós estamos criando bem juntinho do valor. Não poderia ser assim, por exemplo, porque pode ter lixo, o Excel vê esse lixo, caracteres especiais, enfim, tabulações, não reconhece como um número, reconhece como um texto, nós vamos ter que fazer uma limpeza, dar trabalho. Então, é sempre deixar juntinho. O que eu estou fazendo aqui? Numa coluna já criada, a linha vertical, eu seleciono em cima dela e arrasto. Então, clicando uma vez, ela aparece. Clicando 2 vezes sobre a criada, ela desaparece. E quando eu clico em cima dela e seguro com o mouse, o botão esquerdo, eu arrasto para onde eu quero. Aqui é um valor, vou deixar bem juntinho ali dos 2 últimos dígitos depois da vírgula. Aqui é um valor, vou deixar bem juntinho. Aqui não é um valor, mas é um número, vou deixar bem juntinho para não ter problemas. Eu quero que o Excel reconheça como números e não tenha lixo após os últimos dígitos. Vou avançar para a etapa 3. Mesma coisa que o outro, eu posso querer que reconheça algum campo como texto, como data. Não é o caso. Vou concluir. De novo, vem para a tela perguntando onde eu quero salvar. E tá aí. Aqui ele continua reconhecendo esses valores como texto. E vocês veem que ele está reconhecendo como texto porque ele não está centralizado, não está ao lado direito da célula, e sim ao lado esquerdo, como todo o texto. Diferente desse aqui, que ele está vendo que é um valor, está jogando para o lado direito. Por quê? Porque tem pontos aqui. Onde tem ponto, ele não sabe que é um valor. O que a gente faz nesses casos? Eu seleciono todos esses dados, ou até a coluna inteira, eu vou lá em substituir, que é usando Ctrl U. Deixa eu só fechar aqui, manter selecionado aqui. Vou dar um Ctrl U para me abrir a tela de localizar e substituir. Vou dizer que eu quero substituir ponto por vírgula. Clico em substituir tudo. Ok, ele fez as substituições. O Excel recebeu a vírgula, já reconheceu como valor e já posso começar a trabalhar. Tá bom? Mostrei para vocês os tipos de importação de texto. Façam vocês, eu vou colocar exemplos lá para vocês exercitarem, se é que vocês trabalhem com importação de arquivos, tá?
Até a próxima videoaula. Bom exercício para vocês.